Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da RD Medicine. Hoje a gente vai falar sobre estágio nos Estados Unidos, vai ser um bate-papo aqui sobre tudo que você precisa saber, tanto para buscar estágios, se comportar nos estágios, para que eles servem e os tipos de rodízios, de rotations nos Estados Unidos. Estou aqui com Mariana Montbeller. Oi, gente, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai conversar com ele, com o mestre, com o Dr. Rafael Duarte, sobre essa parte tão importante que são os estágios, né? Sim. Porque sem eles, definitivamente, a carreira médica ela não decola nos Estados Unidos. É um Sim, ponto verdade. de início, né? Então vamos conversar sobre Let's go. os estágios. Conta pra gente, Rafael, por que é tão interessante assim fazer estágio nos Estados Unidos? Bom, vocês sabem que validar o diploma é uma parte objetiva, né? Você não precisa fazer estágio para validar o diploma. Você não precisa nem sair do Brasil ou do seu país de origem, né? Você faz as provas e valida nos Estados Unidos. Eu conheci uma pessoa, Mari, que estava fazendo residência nos Estados Unidos e a primeira viagem da pessoa para os Estados Unidos foi para começar a residência. Nossa, Mas isso é a exceção da exceção. Sim. Então, faz parte da sua trajetória de sucesso no projeto de se tornar médico nos Estados Unidos, fazer estágio, né? Para que servem os estágios? Ele serve para você conhecer o sistema de saúde americano, tomar sua decisão final, né? Às vezes você pode estar muito avançado já e você não vai decidir por aquilo, mas ajuda você a tomar essa decisão. Ajuda você a expandir seu networking, tá? Você conhecer pessoas, porque sua chance de match no local que você roda é sempre muito maior. Ajuda o seu inglês a melhorar. Cara, o inglês dá um salto em um mês. Com certeza. Muito. Muita prática, né? Você fica ali mergulhado naquilo todo dia. E ajuda você a conseguir as famosas cartas de recomendação. São as Letters of Recommendations, que no final da aplicação você tem que ter ali uma série de documentos. E as cartas de recomendação são parte desses documentos, né? Pode ter carta brasileira, que seja bem escrita? Pode. De uma pessoa proeminente, foi um líder seu, um chefe? Pode. Mas cartas americanas pesam muito, né? Não necessariamente de americanos, pode ser qualquer nacionalidade, mas que seja médico nos Estados Unidos. E isso é muito natural da cultura americana, alguém pedir carta e você escrever carta, faz parte. Então, eu acho que o estágio é para isso, ele compõe o processo muito bem. A gente não tem esse hábito aqui no Brasil, né, de pedir carta de recomendação, é uma coisa Sim. muito americanizada. Mas eu vejo também que uma vantagem do estágio é a ambientação. Porque é um outro local, né? O Brasil tem um sistema completamente diferente de lá. Sim. E às vezes você tem experiência prática daquela área da especialidade, mas não tem a experiência de vivência naquele sistema de saúde. Quando eu fiz o meu estágio, nossa, é outra realidade. Outra realidade. E foi bom para eu conhecer, para eu ver como funciona. Fantástico. Deu uma outra visão, né? Sim. É por isso até que as cartas de recomendação americanas são mais valorizadas. Porque elas te analisam e falam sobre você dentro do contexto de saúde de um sistema americano, que é diferente do nosso, né? Então, não é nem... Às vezes você tem um professor no Brasil que é internacionalmente famoso, a palavra dele pesa muito, ele é reconhecido nos Estados Unidos, porém, ele não te analisou dentro do sistema de saúde americano. Exato. Quando eu fui fazer meu estágio fora, eu conversei com a Program Director, ela falou exatamente isso. Ah, que legal que você tem experiência no Brasil, mas aqui você precisa ter experiência no nosso sistema. Sim. Então, tinha essa questão também. E assim, existem tipos de estágios diferentes? É sempre a mesma coisa? Como que funciona? Existem tipos de estágios, né? Os dois grandes grupos são estágios observacionais, ou observership, e os estágios que são hands-on, né? Que a gente chama de electives ou clerkships, tá? E aí, esses são os dois grandes tipos, né? Também existem os externships, que eu vou falar deles, mas esses são os dois grandes tipos, observership, clerkship. O observership, ele pode ser feito desde o primeiro período de faculdade até 40 anos de formado, 50 anos de formado, não importa. Então, em qualquer fase da sua carreira médica, você pode fazer o estágio observacional. Já o clerkship, ele tem ali uma janela curta. Você só pode fazer no 6º ano de faculdade. Você pode fazer no último ano de faculdade. Se a faculdade em um determinado país dura 5 anos, você vai fazer no 5º. Já aqui, no caso do Brasil, é no 6º ano de faculdade. E a maioria desses clerkships, eles exigem Step 1 e ou o TOEFL, tá? Tem como fazer clerkship sem Step 1? Tem. Mas é a minoria, tá? E por que é a diferença aí nessa escolha? O clerkship, ele tem um benefício de te analisar melhor, porque você funciona como interno americano. Então, você vai ver paciente, ter acesso ao prontuário, você vai apresentar nos rounds. Então, você dá mais substrato
Para quem está te analisando e rodando com você, para o attending quem está naquela semana com você, porque o attending você vai ver por semana só, né? Para te analisar melhor, tá? Já o observer, você tem que ter algumas estratégias adicionais, porque se deixar e você ficar só quieto ali olhando, realmente, como é que o cara vai te analisar na hora de fazer uma carta para você, por exemplo, faz tá? todo sentido. Então, todos que podem fazer clerkship, que pode, assim, tem um estudante de medicina que tem condições, a família pode bancar ele por um mês nos Estados Unidos, 2 meses, 3 meses que seja, durante o 6º ano, que faça o clerkship. Quem não pode, observer. E aí o cara que já se formou, por exemplo, ele pensa assim, bom, eu já me formei há muito tempo, então o que eu faço? Eu não posso fazer clerkship, que é o mais respeitado, né? Vamos dizer assim, o que tem mais peso. A maioria dos matches são dados com observer. Eu fiz só observer também na Mayo, na Universidade de Miami, e a maioria dos matches são dados só com estágio observacional. E, diga-se de passagem, abre-se um parênteses aqui, estágios observacionais, muitos deles vão te dar espaço para fazer coisas. Sim. Quando eles confiarem em você, vai ser também um pouquinho de hands-on, tá? Depende da instituição e depende do grau de confiança que você gera ali. Ah, com certeza. Seu grau de interesse, né? Os chefes vão olhar pra você e falar, nossa, esse aqui tá se interessando, mostrando o que quer fazer, né? E vai te dando cada vez mais. Nota que você não é maluco, né? Você é doido. Você não é doido, você não vai prejudicar nenhum paciente. Sim. E que você é uma pessoa sensata e proativa, que vale a pena confiar em você, ele vai te dando um pouquinho mais de autonomia, tá? Você vai testando, assim, vai testando, você acaba apresentando casos, e aí fica parecido com clerkship, a verdade é essa. Então, 2 pontos aqui. É importante que o cara que é estudante de medicina e queira fazer parte do internato nos Estados Unidos, que ele se programe com antecedência, tanto para fazer o Step 1 quanto para aplicar. Aliás, até para Observer, toda aplicação nos Estados Unidos, 6 meses a 12 meses de antecedência, tudo com antecedência, tá, gente? Isso é um ponto importante. Isso. E comentando sobre um tipo menos comum de estágio, que é o externship. Esse é um tipo de estágio que pode ser hands-on pós-formado, que é o externship, tá? E aí ele é mais difícil de conseguir e muitas vezes você consegue ele em instituições pequenas e estágios pagos, que eu não recomendo. A gente pode conversar sobre isso daqui a pouco, mas eu recomendo mais que você faça um estágio em grandes instituições que tenham a residência ou o fellow que você quer e não pagar caro, às vezes $1.000 por semana, para ir para uma instituição pequena, para colocar no seu currículo estágio, mas que o seu networking ali não adianta praticamente nada e aquele lugar não vai te admitir como residente ou fellow, porque ele não tem aquela vaga de residência ou fellow. Ah, isso é um ponto importante, né? Você criar networking no local que você tem uma vontade, né, de fazer residência. Isso é um ponto importante. É o estágio estratégico, né? O estágio, ele tem que ser estratégico, né? O que você quer? Você quer neurologia? Você quer anestesiologia? Você quer radiologia? Você vai estagiar em quê? Você vai estagiar em neurologia, em radiologia, em anestesiologia, né? Não só para que aumente a sua chance de match naquele local, como a carta de recomendação seja da especialidade, que é muito importante isso. Dá mais peso, né? No currículo. Exato. Rafa, se você tivesse que me falar hoje assim, como que eu tenho que fazer para conseguir uma vaga? Quais os passos que eu teria que tomar? Como que você me orientaria nesse sentido? Bom, é o básico, né? Assim, só abrindo um parênteses antes, a gente tem um setor de estágio na RD Medicine, né? Onde a gente faz essa busca para os alunos. A gente levanta opções de estágios abertos, obviamente de acordo com o que o aluno quer. Então a gente faz uma reunião prévia, é uma coisa bem 1 a 1 mesmo, e a gente molda o currículo do aluno nos padrões americanos e a gente escreve os e-mails de aplicação como se fosse o aluno também. Então a gente pode fazer essa busca para o aluno, tá? Porém, se o aluno quer fazer sozinho, ele vai no Google e ele vai no Freida, né? E aí eu vou dar esses 2 caminhos. No Google, você tem várias formas de busca, né? Você pode buscar realmente US Rotation for IMGs. IMGs, para quem não sabe, é International Medical Graduates, né? Então, Observership, US IMGs. Então, sempre o Google vai te dar várias opções ali e você vai instituição por instituição. Algumas instituições clássicas que oferecem vagas. O Jackson em Miami, a FIU na Flórida, que é a Florida International University, instituições famosas, né, como Cornell, tem um programa muito bem desenhado de observership e clerkship, como Mayo Clinic, como Cleveland Clinic, né, então são grandíssimas instituições que regularmente recebem pessoas, tá? Se você tem contato com alguém, ou um chefe seu, alguém que conhece, alguém de dentro da instituição, você bypassa tudo isso. Aquele attending, aquele staff naquela instituição, aquela pessoa que já trabalha lá, manda um e-mail para o setor de estágio e fala, fulano vai me acompanhar, acabou. Mas se você quer buscar sozinho, você vai ter essas maneiras de você dar um Google aí, rapidamente vai aparecer várias opções, você vai instituição por instituição. Uma estratégia é você usar o Freida,
para mapear locais e instituições. Por quê? Freida, tá, gente? Então, Freida é F-R-E-I-D-A, exatamente como eu falei, Freida. No Brasil, se você estiver no Brasil, você tem que usar o VPN, como se você estivesse nos Estados Unidos. Sim, sim. Aí você bota ali para residência, você vai por local e por especialidade, vai aparecer assim 1 milhão de locais. E é muito legal o Freida porque ele vai te dar acesso secundário aos sites. Então você tem e-mail de cada Program Director, Program Coordinator, Associate Program Director e você tem o site do programa. Então se tem programas que você quer mais, você pode procurar diretamente no site, porque tem lá as rotations, observership, clerkship, electives. Você vai procurar por isso também. Outra forma de procurar, electives in US for IMGs, esse tipo de procura. Mas você está lá no Freida, você faz isso. Ou então, se você não achar nada, você pode mandar um e-mail para o Program Coordinator. O Program Coordinator é aquele cara que é o secretáriozão do programa, né? Ele não é... Você não precisa mandar direto para o Program Director. Você pode mandar para o Program Coordinator, ele vai responder o e-mail. E-mail é uma via de comunicação muito importante nos Estados Unidos, né? Ah, sim. Muito importante. É muito diferente do Brasil a comunicação deles, né? É, que a gente fala muito pro WhatsApp, né? Não, lá não tem isso. Não usa WhatsApp, Não. usa SMS, e-mail, né? E aí você vai, eu gostaria de ter uma oportunidade de estagiar aí, como é que faz? Então, no mínimo, o cara vai te responder dizendo que não tem, ou dizendo como é, ou te dando link de como aplicar. Então, acho que o Freida, ele te abre bastante ali a possibilidade de buscar por especialidade e por local. Então, daria para fazer esse contato direto, né? De Sim. instituição. Também. Uma por uma, de acordo com o meu interesse. Sim. Mas aí complica, né? É melhor ter uma equipe ajudando. É bem melhor. Que é o que a gente faz aqui, né? Sim. E aí, uma vez que, vamos supor, eu consegui. Você me orientou, eu fui lá e consegui, passei na Cleveland. Olha só. Como que eu tenho que me comportar? Tem alguma coisa que eu tenho que saber? Porque é outra cultura, né? Então, como que eu deveria me portar? Sim. Princípios básicos, né, Mari? Todo mundo quer alguém agradável. Alguém que ajude. Alguém que agregue. E não alguém que atrapalhe, né? Parece básico dizer isso, mas não é, né? Então, muito mais até do que o seu inglês, é claro que quanto melhor o inglês, melhor. Muito mais do que o seu conhecimento técnico, claro, quanto mais medicina você souber, melhor. Mas é você ser agradável, você somar. Porque às vezes tem aquele complexo de inferioridade quando você tá ali, ou de medo mesmo, insegurança. Síndrome do impostor, assim. Síndrome do impostor, que você não se envolve com a equipe. Você fica assim com a mãozinha pra baixo e tipo assim, que eles me mandarem, eu faço e tal. Só que não é bem assim. Então você tem que saber dosar até onde você pode ir, pra você também não ser uma pessoa desagradável que cross the line. Mas se você for proativo, as pessoas vão gostar. Então eu vou explicar melhor. Princípios básicos. Tratar todos bem, né? Não só quem é residente ou quem atendem, absolutamente todos, tá? Porque muitas vezes outras pessoas vão opinar, sim, na sua escolha, como um residente ou um fellow ali. Não preciso nem dizer chegar na hora, né? Às vezes até um pouco mais cedo, né? Se programa para chegar mais cedo. Gente, com a experiência de vida que eu tenho, 2 residências, uma residência dura nos Estados Unidos, né? Muitas vezes saindo no escuro, na neve, tendo que chegar às 6 horas da manhã no hospital. Atraso, ele é descaso, em 99,9% das vezes. Não adianta, atraso é descaso. Ah, mas aconteceu, cara, sai mais cedo, entendeu? Então, você não pode chamar atenção negativamente. Você não pode ser alguém que vai trazer uma desculpa. Você não pode, nesse ponto você tem que passar desapercebido, né? Você já tá ali quando o pessoal chega, tá? E você não tem pressa para ir embora. Cara, você tá se preparando, você tá validando nos Estados Unidos, você viajou para isso. Irmão, dá seu sangue ali. Entendeu? Não fica... Outra coisa, se ofereça para ir sábado, porque você não é obrigado. Alguns estágios vão permitir, isso vai ser muito bem visto, porque às vezes estão short-staffed sábado, eles têm menos gente, então eles vão gostar da sua mão. E outra coisa esteja ali para ajudar, no sentido de, pegue a folha do round, conheça os pacientes, às vezes na segunda-feira vai ser difícil, um monte de paciente novo, todo mundo perdido, chega em casa com aquela folha, estude os pacientes. Você vai ter acesso ao prontuário. Então, estude os casos, dá uma lidinha sobre, um resumo sobre, sabe? Então, saiba o que está acontecendo, what's going on, não fica ali boiando, entendeu? Então, dessa maneira, você vai, às vezes, se fizer uma pergunta, ter uma resposta pertinente, ou ter uma pergunta pertinente, ou já trazer a resposta da sua pergunta. Então, por exemplo, ser proativo no sentido de gente, eu vi que a gente tem um caso que está difícil aqui do pessoal decifrar sobre, sei lá, cavidades pulmonares, cavitações pulmonares, estou dando um exemplo aqui aleatório. Eu fiz um resuminho aqui, né, do diagnóstico diferencial de cavitações pulmonares.
E eu estava pensando aqui, analisando, né, que o nosso caso parece ser mais parecido com isso, apesar de ter isso também. Cara, brilhante, né? Você participar, né? De forma ativa. Exatamente. E no que eu posso te ajudar? Eu tô aqui para te ajudar. Eu posso ir ali na impressora pegar um papel. Eu posso ir lá falar com aquele paciente. Ou se à tarde eu tiver que rever os sinais vitais de um paciente, checar a pressão, ou garantir que um determinado exame seja colhido na hora certa, né? Eu tô aqui para ajudar. Então, deixar claro que você está aqui para ajudar. Outra coisa, deixar o seu plano claro, né? Não é chegar com o pé na porta, mas assim, poxa, se apresentar e falar, meu nome é Rafael, eu estou validando o diploma nos Estados Unidos, eu já fiz o Step 1, eu vou aplicar ano que vem, para mim é uma grande honra estar aqui, eu tenho certeza que eu vou aprender muito, eu quero dizer que vocês podem contar comigo no que vocês precisarem, tá? Conta comigo. Então, cara, isso aí a pessoa vai derreter qualquer pessoa. As pessoas podem ficar sérias no início, mas assim, os Estados Unidos é o país da meritocracia, eles adoram ver quem é proativo, quem é agradável, quem soma, tá? Quem é dedicado, Dedicado, cara, é o básico, tá, Mari? É o básico. A pessoa quer alguém ali que tenha prazer de trabalhar com, tá? Outra coisa, aí depois a gente deve falar das cartas de recomendação, só para eu falar em que momento a gente tem que começar a conversar, introduzir esse assunto. Que você tem, tipo, falar sobre dinheiro, né? Uma coisa delicada, você tem que esperar chegar no momento certo para poder pedir, né? Não é assim. Exactly. Exatamente. Já que a gente começou a falar disso, né? Primeiro, eles estão acostumados a dar carta, tá? O attending, ele já espera que no final de um rodízio, ele vai ter N pedido de carta. Você tem que fazer com que ele tenha prazer de te dar uma carta, né? Não seja uma obrigação dele, Não seja uma obrigação, tá? Então isso é normal. Então, quando for ali segunda-feira, e você tiver se apresentado pro attending, você vai falar assim, doutora Mariana, eu estou no processo de validação, eu estou aplicando para residência aqui, eu queria que você pudesse me dar um feedback no final da semana, né? Eu queria que você pudesse analisar, assim, e eu te dou total liberdade para que eu possa melhorar em qualquer coisa que eu precise, tá? Essa é uma das estratégias. Outra é você simplesmente começar, ou assim, se apresentando, com os princípios que eu falei aqui. Quando for mais ou menos no meio da semana, na quarta-feira, você vai, doutora Mariana, algum feedback para mim? Alguma coisa que eu possa melhorar? Porque ela já te observou 2 dias. Uhum. Essa é outra estratégia também. Beleza. Quando for na sexta-feira, você vai procurar de novo a attending e vai dizer para ela assim, doutora Mariana, eu posso conversar com você 5 minutinhos? Eu posso ter 5 minutinhos com você? Ah, claro, depois do round? Beleza. Acabou o round, antes de você ir embora, você vai... eu vou estar olhando para você ali, né, geralmente. Ele vai, então, assim, eu queria saber como é que você achou que foi a semana, assim, se tem algum feedback mais importante. Aí, muitas vezes, esse momento de feedback ele já está reservado, tá? Ele já está marcado. O attending já sabe que vai dar feedback não só para você, mas para outros residentes também. É importante que seja no final da semana, porque os attendings, eles rodam semana a semana. Então, eles rodam uma semana, depois na outra semana eles vão para outro lugar, na outra eles vão para outro, depois eles podem voltar para o lugar que você está. E você fica 4 semanas num local, você fica 4 semanas numa enfermaria, num time, e aquele attending ele entra e sai dali semana a semana. Por isso que é importante você pensar na sua jornada com um determinado attending em semanas. Ah, certo. Interessante. Então, na sexta-feira você pede o feedback, ele te dá o feedback. Aí você fala assim, eu quero saber se seria possível você dar um suporte na minha aplicação com uma carta de recomendação. Se eu poderia pegar o seu e-mail. E aí, em geral, na grande maioria das vezes, a pessoa vai falar assim, com certeza, tal. E aí entra um detalhe. Você muitas vezes, você vai sair dali só com um e-mail, tá? E você vai aplicar, às vezes, daqui a 6 meses, 8 meses, daqui a 1 ano. Então, você vai se manter em contato com aquele attending. Porque pensa, ele que tem que fazer o upload da carta no IRAS, na sua aplicação. Alguns se sentem confortáveis de te mandar um PDF da carta. Mas se for americano, a maioria não. Eles vão fazer o upload. Então, se você tem um novo achievement, se você passa no Step 2CK, deixa o cara saber. Se é Natal, manda Merry Christmas. Você vai mantendo o contato até que na hora certa, doutora Mariana, então, chegou a hora de você escrever aquela carta aqui que a gente conversou. Vai jogando um carisma, assim, né, ao longo do tempo. Mas eu percebi que a abordagem é bem honesta, né, bem direta. Olha, eu preciso disso, você poderia me ajudar. Então é uma coisa muito straightforward, não é disfarçado. Né? Não é disfarçado. Porque aqui a gente tá acostumado a fazer uma coisa assim, mas lá eles são bem diretos. E como é cultural deles, eu acredito que não tem problema. E quantas cartas
que normalmente a gente costuma pedir para fazer um match? Geralmente é uma carta por attending, né? Um estágio em que você consiga 2 já é um sucesso. Mas você pode conseguir 3, 4 cartas no estágio, mas geralmente 1, 2 no estágio já está muito bom. Para cada programa, no sistema você pode botar quantas cartas você quiser. E aí você vai assign, você vai direcionar de 3 a 4 cartas por programa. É um mínimo de 3 e um máximo de 4. Então, se você puder 4, sempre 4. O ideal, né? E aí, assim, você disse que poderia ser usada uma carta brasileira. Sim. Aí, então, por exemplo, se eu for colocar 4 cartas no sistema, eu poderia pegar 3 americanas e uma brasileira, de uma pessoa que tem nome ou que me acompanhou por muito tempo. Seria bom. Esse equilíbrio seria bacana. Seria bacana. Alguém que é um chefe de serviço da sua residência, por exemplo, como eu tive, né? Eu fiz anestesiologia no Brasil, então eu tive lá a doutora Ana Cristina, que hoje é diretora-geral do INCA, mas ela me acompanhou 3 anos, então assim... ela em si é uma pessoa muito relevante, palestra no ASA, no Congresso Internacional de Anestesiologia, Mundial de Anestesiologia, mas mesmo que não fosse, ela pode falar de mim. Então, acho que isso pesa muito. Pode. Quando eu fui para os Estados Unidos fazer estágio, eu perguntei para essa Program Director, que ela se mostrou muito aberta para conversar sobre isso. Aí eu perguntei como que seria essa proporção de LORs, né? E ela me explicou que seriam 4 o ideal, uma poderia ser do meu país de origem, mas ela fez um comentário que eu achei muito interessante que eu não sabia. Que é assim, a gente quer saber sobre você enquanto profissional, enquanto médico, suas habilidades técnicas, mas uma das cartas seria interessante ser sobre o seu comportamento, sobre a parte ética. Como é você em relação à ética, como é você em relação aos colegas. Sim. Então, por exemplo, a carta que vem do Brasil pode ser mais nessa pegada. Voltada para isso. Para como que você se relaciona, a sua parte social mesmo. Porque eu acredito que eles, não sei se tem muito problema com isso, mas imagina, eles vão lá e aceitam um residente IMD e a pessoa é insuportável, intragável, não consegue trabalhar em equipe. E lá é uma ideia que eu também tinha errado. Os americanos são excelentes trabalhando em equipe. Excelentes. O brasileiro, a gente tem muita dificuldade, mas eles, assim... Eu achei muito bom o trabalho em equipe lá. Então, se tiver uma pessoa que destoa, acho que pra eles é um problema. Então, sei lá, talvez 3 cartas falando sobre você na parte técnica e uma falando da parte ética. Essa foi a dica, né? Sim, que eu muito trouxe. Bom. Excelente. Então, assim, Rafa, uma dica que você poderia me dar em relação a pessoas que fazem estágio na parte clínica, que tem que atender paciente, que tem que fazer a parte de prontuário, a parte de escrita. O que pode me ajudar nisso? Porque é diferente, né? O jeito que eles escrevem, que eles evoluem os pacientes. É diferente, né? O inglês médico, ele é diferente, né? Inclusive, a gente tem o English MD, né? Que é a nossa escola de inglês médico da RD Medicine. E o objetivo do English MD, ele não é tanto ensinar inglês. Ele é mais te preparar para estar confortável nos estágios. É isso. Porque você aprende muito inglês estudando para as matérias, né? Então, assim, o ideal para a gente é que você cause uma boa impressão nos estágios. E quanto mais você sabe o que está sendo discutido, ou sabe apresentar um caso, sabe escrever num prontuário, nossa, tem coisas que se você não souber o que significa, você não vai nem entender aquela frase. Então você pode ser fluente em inglês, mas o inglês médico é outro bicho, assim, tá? Outra coisa que ajuda muito é esse nosso livrinho de estágios, tá? É o nosso Clinical Experience Handbook, que é literalmente um livro de bolso, feito para isso. Ele vem nessa box de livros da RD Medicine, tá? Você pode botar no seu jaleco. E ele tem algumas dicas iniciais, né? Mas o mais legal dele é exatamente ser um logbook. O que é um logbook? Um logbook é um lugar para você preencher pacientes. Então ele é simplesmente quase todo feito para você preencher pacientes. E qual que é a ideia disso, né? Primeiro que esse formato de preenchimento é o exato que eles usam, americanos, quem faz faculdade de medicina nos Estados Unidos, no dia a dia, que eu peguei durante a minha residência, e é o exato que eles usam no dia a dia dentro dos hospitais. Então já tá padronizado aí. Tá padronizado do jeito deles. E qual que é o pulo do gato aqui? O pulo do gato é que você não vai esquecer nada ao ver um paciente. Porque quando você olhar aqui, a gente tem um desses logbooks, ele tá preenchido, né? Para que a pessoa ela possa saber como preencher. Por exemplo, essa espinha de peixe aqui, né? Você sabe o que isso significa? Isso pode estar escrito no prontuário, né? Não vai estar aqui escrito que aqui em cima é hemoglobina, aqui embaixo é hematócrito, aqui é o white blood cell count e aqui são platelets. Não, só vai estar espinha de peixe com os números, tá?
Da mesma maneira, essa espinha de peixe aqui com os eletrólitos, função renal, bicarbonato e tudo mais. Só vai estar isso aqui desenhado com os números. Se você não sabe o que é, você fica perdido, boiando. A pessoa ela faz uma anotação e ela faz isso daqui, tá? Então aqui tem exatamente como preencher, desde, enfim, seguindo o SOAP Plan, né? Subjective, Objective, Assessment and Plan. Então, quando você vai apresentar para um attending durante os rounds, você vai tirar o seu livrinho do bolso, você vai abrir na sua página e você vai apresentar na ordem, tá? Isso é legal. E mostra organização também. Também. E outra coisa, você vai ter vários pacientes preenchidos para se você quiser estudar depois, estudar em casa. Por exemplo, ao longo da semana, de um dia para o outro, o attending pode pedir para você, traz essa informação amanhã, essa pergunta aqui. Isso é muito comum, porque a parte educacional nos Estados Unidos é muito forte, né? Então, você usar os rounds para trazer perguntas, desafios para os alunos, é muito comum. Então, ele vai fazer uma pergunta, e às vezes ninguém sabe responder, aí você tem uma parte aqui atrás que é basicamente um livro em branco para que você possa escrever as pendências do dia seguinte, é uma note section. Que legal. Então, o cara pediu para você trazer uma coisa amanhã, pum, 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 anotou aqui, tá? E aí você vai revisar o que foi o paciente amanhã, tá aqui. E se você for ver esse mesmo paciente no dia seguinte, você pode ir na sequência. Você vai sabendo exatamente as suas notes em sequência, de segunda a sexta daquele mesmo paciente. Tem também uma seção de abreviações, que é isso é útil. Um dilema. Isso é útil. Muitas sessões de abreviações aqui no final. Mas o que mais me encanta nesse livrinho, eu tive muitos feedbacks já, tá, Mari, desse livrinho, de alunos que rodaram nos Estados Unidos e que usaram e falaram, cara, me salvou e tal. Que bacana. Porque o cara fica perdido ali às vezes, é uma coisa muito diferente. Então ele tem dicas, ele tem um logbook, ele não perde nada, ele não esquece coisas básicas, que às vezes o attending, ele tá querendo apenas uma informação. E você tá lá falando e não... Esquece aquela informação. E no final ele pergunta, e tal coisa? Aí você, esqueci. Só que você não vai esquecer, porque tá aqui, tá? E aí no final tem abreviações e tem um lugar também para você anotar resumos, às vezes até coisas que você aprendeu, né? Um conceito que você aprendeu, você pode anotar no final. Então, são grande companheiro aí nos estágios dos Estados Unidos. Porque é totalmente diferente, né? Da forma que a gente faz aqui no Brasil, a gente faz de uma forma meio, às vezes, desorganizada. É verdade. São muito sistemáticos. Mas é bom, você mostra organização, disciplina, interessante. Maravilha. Você quer dar palavras finais? Sim. Bom, queria agradecer por mais esse episódio. É sempre um prazer falar. A gente não consegue esgotar o assunto, né? Tem muito mais coisa para falar. Muito amplo. Mas espero que o pessoal tenha gostado, aprendido e tido aí informações úteis on the go, né? Quando você está na academia, quando você está, às vezes, fazendo exercício, está no carro, possa estar crescendo no projeto, né, de ser médico nos Estados Unidos. Porque independente se você vai fazer residência, fellow, ou se você até vai pelas novas leis aplicar direto, você tem que fazer estágio, tá? Você tem que fazer estágio de 4 semanas para conhecer gente, para pegar a carta de recomendação. Eu sempre falo que o sucesso desse processo ele tá em quem bota o pé na estrada. Hit the road. O cara bota o pé na estrada, ele se lança mesmo, e parte desse se lançar é você programar a sua vida, sim, para estagiar nos Estados Unidos. Maravilha? Muito obrigada, Rafa. Obrigado, Obrigada Mari. a todo mundo pela atenção e a gente se vê no próximo episódio do nosso podcast. Até a próxima. Bye, bye.